palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé com o bispo Alfredo Paulo. Meu amigo e minha amiga, a palavra de Deus, ela fala no livro de 2 Reis, no capítulo 2, versículo 9 em diante. Elias é elevado ao céu. Então o versículo 9 diz assim: havendo Elias passado pelo rio Jordão, Elias disse a Eliseu, havendo eles passado, Eliseu, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Quer dizer, porção dobrada do teu espírito. Ele foi bem claro. Ele disse, porção dobrada do teu espírito. Eu já vi muitas pessoas pregando e falando sobre esta passagem como se fosse porção dobrada do Espírito Santo. Porém aqui, Elias e Eliseu, eles não estão tratando do Espírito Santo. Até porque, se você conferir na sua Bíblia, lá em João capítulo 3, o versículo 34, você pode conferir na sua Bíblia, João 3, versículo 34, veja só o que diz aqui a palavra de Deus. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Deus não dá o Espírito Santo por medida. Ou a pessoa tem o Espírito Santo, ou ela não tem o Espírito Santo. Não existe a possibilidade de Deus dar o Espírito Santo por medida. Como se a pessoa recebesse um pouquinho hoje, recebesse um pouquinho amanhã, um pouquinho depois da manhã. Não. Aqui, Elias e Eliseu, eles estão tratando do espírito que havia em Elias, que era aquele espírito de intrepidez, aquele espírito de ousadia. Você sabe que existem pessoas que já são idosas, você sabe que existem pessoas que são já idosas, têm uma idade avançada, mas elas têm um espírito novo. São aquelas pessoas ativas, trabalhadoras, determinadas. Ao passo que existem também jovens que parece que o espírito está velho. São jovens acomodados. Você conhece pessoas e você já ouviu falar de pessoas que às vezes elas têm uma deficiência física, mas elas são pessoas que fazem a diferença. Ao passo que existem pessoas que são perfeitas, são pessoas perfeitas, mas elas parecem que têm alguma deficiência, porque são pessoas acomodadas, são pessoas que aceitam facilmente o fracasso, são pessoas que, sabe, elas desistem dos seus objetivos. Então, quando Eliseu ele pede porção dobrada,
ele está se referindo ao espírito que havia em Elias. Aquela determinação que havia nele. Até porque você sabe que a Bíblia fala que Elias, ele fez 7 milagres. Ele fez 7 milagres. E Eliseu fez o dobro dos milagres. Ele fez 14 milagres. Então, você que está aí acompanhando agora esse programa, eu quero dizer para você que tudo depende do seu espírito, daquilo que está dentro de você. Você não pode permitir, e por isso que o diabo, por isso que as forças espirituais do mal trabalham com palavras negativas, para dizer para você que você não vai conseguir, que para você não tem jeito, que não adianta você lutar, justamente para fazer com que o seu espírito, não o Espírito Santo, mas com que o seu espírito aceite essa situação. E você se acomode diante dos problemas, diante das dificuldades. Bom, a palavra de Deus continua dizendo, ele disse assim, tornou-lhe Elias, dura coisa pediste, todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em 2 partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair e, voltando-se, pôs-se à borda do Jordão, tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse, onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Então você observa que ele usou da autoridade que Eliseu também tinha, porque ele viu Eliseu tocando com o manto, porque o manto representa autoridade, tocando com o manto nas águas do Jordão, e as águas se abriram. Então ele pega aquele manto e vai lá e toca também nas águas, e as águas se abrem, ou seja, o rio se abre. Ele usou da autoridade dele, e é o que você tem que fazer. Você tem autoridade, em o nome do Senhor Jesus você tem autoridade para mandar esse mal que está na sua vida embora. Você tem autoridade para determinar que os seus caminhos eles sejam abertos. Quero dizer para você que isso não é uma exclusividade do bispo. Não existe nenhum ser humano no mundo que ele contém em si toda a autoridade espiritual. O único que teve isso foi o Senhor Jesus. Ele disse, a mim foi dada toda a autoridade nos céus e na terra. E ele passou essa autoridade para os seus discípulos. E ainda disse, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ele disse mais, farão as obras que eu fiz e outras maiores fará, porque eu vou para o Pai. Então você aí, que é um obreiro, você que é um colaborador, você que é um pastor, você que é um evangelista, você que é um membro da igreja, você, sabe, é um diácono, você é um presbítero, seja qual for o seu título. Se você é um seguidor do Senhor Jesus,
No nome dele você tem autoridade. Você tem autoridade. Isso não é uma exclusividade de um ou mais, 2, 3, não. Todos que são seguidores do Senhor Jesus, aqueles que seguem o Senhor Jesus, eles têm autoridade. Ele disse: em meu nome expelirão demônios, em meu nome curarão enfermos. Então, olha, levante a sua cabeça e não aceite o fracasso. Não aceite essa situação que você está vivendo. Use a sua autoridade. Use a sua autoridade, meu amigo, porque você a tem. Assim como a autoridade que Elias ele tinha, ela passou para Eliseu através daquele manto. Então, o Senhor Jesus nos passou também a autoridade através do nome dele. O nome dele é exatamente isso. Através do nome do Senhor Jesus, nós temos autoridade. Eu tenho certeza que você vai passar a usá-la. E usando essa autoridade, você vai ver como os seus caminhos se abrirão. Saiba, meu amigo, minha amiga, nunca é tarde para recomeçar. A sua família está em crise? Nunca em toda a história da humanidade, as famílias foram tão atingidas pelos vícios da maconha, cocaína, crack, álcool, jogos, entre outros males. Nunca as famílias foram tão atingidas pelas brigas entre familiares, inveja, bruxaria, separações e maldições. Por esta razão, o primeiro milagre realizado pelo Senhor Jesus foi em um casamento, transformando água em vinho, e no melhor. Venha neste domingo receber a transformação da sua família e traga a garrafa da água da transformação familiar. Domingo, às 9h da manhã. Avenida Cristiano Machado, 7715, Suzana, Belo Horizonte. Igreja Cristã do Recomeço. Nunca é tarde para recomeçar.